Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos aqui na casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação. Gostaria de registrar também o nosso pesar pela morte do professor Isaías da IBEM. Isaías, nós o conhecemos quando trabalhamos junto na ferrovia, e as palavras do Dr. Paulo traduzem de maneira bem precisa o que foi a vida do professor Isaías da IBEM. Mas essa semana também é uma semana dura, porque é uma semana de perdas, né? Faleceu nessa madrugada o professor Leonan Loureiro. O professor Leonan, aos 54 anos, sofria com uma hepatite C e aguardava um transplante de fígado. Ele era presidente do PSOL, e o Leonan, o professor Leonan, a gente conhece também há muitos anos, né? Então não conseguiu superar a doença e veio a falecer essa madrugada. O enterro será agora às 15h30. Fica aqui a nossa homenagem. O Leonan foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, participou ativamente da nossa campanha a prefeito em 1996, militante sempre muito combativo, diretor da PUESP, enfim, colocou aquilo que ele tinha de melhor a serviço dos interesses da classe trabalhadora. Eu ouvi atentamente também as intervenções, tanto do Dr. Raul, que falou sobre a reunião que ocorreu em São Paulo, o Dr. Paulo também, com relação a possíveis saídas para a situação de crise que nós enfrentamos na retaguarda hospitalar. Todas essas iniciativas são iniciativas positivas, na minha opinião, porque elas discutem um problema que não é um problema que se concentra, né, nos limites territoriais da cidade de Bauru. Ultrapassa muito o município de Bauru, é um problema que afeta hoje o país como um todo e, sendo muito honesto, é um problema que afeta os melhores sistemas de saúde do mundo. A saúde vem passando por crises e essas crises estão colocando em xeque, né, sistemas que eram sistemas extremamente consolidados. Mas trazendo para a nossa realidade, eu considero que é impossível discutir qualquer medida de saúde para a cidade de Bauru sem que a gente enfrente o problema central, que é o problema, de maneira tática, da municipalização plena da saúde. Sem a municipalização plena da saúde, sem uma repactuação concreta, estabelecida em lei, nós podemos buscar várias alternativas. Mas, com certeza, essas alternativas, na minha opinião, Dr. Paulo, elas não responderão ao conjunto das necessidades que a cidade tem. E nós enfrentamos um outro problema, que é a política municipal de saúde e o plano municipal de saúde. Como que nós vamos enfrentar essa situação se a maioria de nós aqui não conhece esse plano? Alguns poderiam dizer que essa questão da saúde deveria ser discutida e deveria ser um atributo dos profissionais médicos. Eu acredito que não. Porque mesmo de forma empírica, a população sabe o que ela precisa, sabe o que lhe afeta. Políticas públicas de saúde, elas têm que ser discutidas como um todo, né? E, essencialmente, elas são ações de natureza política. São as ações políticas que determinam o caráter da gestão de um serviço público. E, nesse aspecto, nós temos que reconhecer que existem falhas em vários entes federativos, tanto no município, tanto no Estado, quanto na União. A União falha porque não consegue fazer aquilo que é sua obrigação de fazer. Ela não consegue disponibilizar recursos suficientes para que a gente tenha uma saúde pública que possa ser minimamente considerada decente. E não o faz por uma decisão política do governo.
que opta por ampliar o superávit primário para enfrentar a crise de capital que nós já temos no nosso país, né? O superávit primário ainda é carreado para pagar juros da dívida pública, incluídos os juros da dívida interna e da dívida externa. Esses recursos que irrigam as grandes corporações bancárias são os recursos que faltam, por exemplo, para se iniciar o processo de federalização da saúde, construindo uma carreira de Estado com dedicação exclusiva e salários dignos para todos os profissionais. Nesse aspecto, existem algumas medidas que poderiam ser tomadas na cidade de Bauru e não são, senhor presidente. Seria interessante que a gente soubesse quanto que o município está recebendo do governo federal pela implantação das 4 UPAs. O governo federal passaria recurso para as UPAs. E por que que os recursos não estão vindo? Porque as unidades de pronto atendimento, elas não estão cumprindo as metas que eram pacificadas. Uma das metas é a falta de pediatra. Se não existem pediatras no mercado, qual é a alternativa, e aí de maneira propositiva, que se pode colocar ao alcance da população, para que, no mínimo, essa meta seja cumprida e os recursos do governo federal possam entrar para contribuir com a manutenção e a sustentação das unidades de saúde aqui na cidade de Bauru. Um outro problema que precisa ser enfrentado, e eu acredito que nós temos que fazer essa discussão com muita franqueza. Quando nós aprovamos o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde, nós fizemos um duro debate em relação às jornadas de trabalho dos profissionais médicos. Os profissionais médicos são contratados para cumprirem 20 horas semanais. O que implicaria dizer que de segunda a sexta-feira, um profissional que atua numa unidade de saúde teria que cumprir 4 horas nessa unidade de saúde, principalmente na unidade básica de saúde. E nós, por tudo aquilo que nós conhecemos, sabemos que a maioria deles não cumprem essa jornada, o que leva, inclusive, os profissionais médicos a terem uma resistência muito grande com relação a picotarem o cartão de ponto. Veja, essa é uma distorção muito profunda em relação ao serviço público. Se você faz um concurso público e recebe por 4 horas semanais, no limite da decência, você tinha que praticar as suas 4 horas diárias. Receber sem trabalhar é um ato lesivo ao interesse público e aos cofres públicos. Por que criar essa área de privilégio? Então, se essa área de privilégio for concentrada para um profissional, nós podemos começar a discutir de outra forma. Por exemplo, que os trabalhadores da coleta de lixo não vão fazer coleta de lixo durante todos os horários de serviço. Ele foi contratado para trabalhar 40 horas semanais, então ele vai trabalhar 15. O servidor do DAI não vai trabalhar 40 horas semanais, vai trabalhar 12. Vai fazer o horário que melhor lhe aprouver. Nas horas restantes, ele vai prestar serviço para outro lugar. O trabalhador da obras também não tem obrigação nenhuma de cumprir o horário. Trabalha 2 horas na prefeitura, depois vai trabalhar mais 4 horas na Forte Pave, na Gaidar. Qual a diferença que existe entre os servidores? Nós temos uma regra. A regra é que tem que cumprir a jornada de trabalho. Já tiveram uma vantagem, porque foi obrigatório 3 dias da semana cumprir 4 horas nas unidades de saúde. As outras 8 horas podem ser flexibilizadas de acordo com o interesse desses profissionais. É óbvio que o executivo fica sobre uma chantagem descarada da maioria desses profissionais que se recusam a bater o ponto. E alegam que não bate o ponto, senhor presidente,
porque não poderiam cumprir outros compromissos. Na minha opinião, o Executivo tem que obrigar a que esses profissionais batam o ponto, cumpram a jornada de trabalho. E aqueles que não quiserem cumprir, que fraudarem o ponto, sejam exonerados do serviço público, a bem do serviço público. E o município adote todas as medidas necessárias para prover as unidades básicas de saúde de médicos, sejam eles ingleses, americanos, alemães, cubanos, bolivianos, paraguaios. O que não pode é se gastar uma fortuna com salário e não haver a contraprestação de serviço dessa categoria à população, principalmente à população mais carente da cidade. Muito obrigado, senhor presidente.